Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Eu estou aqui nesse dia tão especial de Shabbat, de sábado, o Kabbat Shabbat, sábado à noite, para abordar o tema de Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós sabemos que a Bíblia que a gente estudamos foi escrita por um padre, João Ferreira de Almeida. 90% das Bíblias elas são tiradas dessa João Ferreira de Almeida, que foi um padre, mais de 90%, né? Eles botam a Bíblia atualizada, é tudo, mas a maioria ela é copiada da João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor que escreveu, né? E nós vamos nos deparar com algumas versões aqui, né, sobre Mateus 28, né, iremos estudar para ver se esse versículo de Mateus 28 foi mesmo, né, da parte de Deus falado por Jesus e Yeshua. Então nós vamos aqui, bora pegar a sua Bíblia, Mateus 28, capítulo 19, diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Então nós vimos aqui, né, supostamente uma ordem de Yeshua e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? E nós vemos que muitos sistemas religiosos, né, têm abordado, têm dado, né, continuidade a esse versículo, não é? E eu levo a vocês a analisar agora, a ler a palavra de Deus agora. Como é que Mateus 28, capítulo 19, diz de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se em Atos dos Apóstolos, todos os discípulos e apóstolos, consequentemente apóstolos, batizam em nome de Yeshua, Jesus. Será que a Bíblia ela se contradiz? Não. A Bíblia não se contradiz, né? Toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada, né? O que eu quero que vocês entendam é que pelo fato, né, de ela ter sido violado alguns versículos, quando o Senhor diz lá, aquele que tirar um tio ou um jota, né, será tirada a sua parte no reino. Então ele tá dizendo ali também que as pessoas iam mexer, né, e que muitos iam perder a sua salvação por mexer. E ao longo de vários anos, né, ainda se encontra, né, mas teve um período que a Bíblia estava no poder de Roma, né? Então eles mudaram algumas coisas, né,
principalmente eu quero abordar esse tema de Mateus 28, versículo 19. Então eles mudaram esse tema para dar mão à Trindade, né, que eles chamam Santíssima Trindade, a qual a luz das Escrituras não tem apoio, né? Mas eu iria abordar agora esse Mateus 28, né? Então, como é? Bora lá para Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Vamos ver aqui. Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aqui está as primeiras convenções, né? E aqui está os apóstolos aqui presentes, né? Como é que esses apóstolos estão tudo ali presente, né? Inclusive Mateus estava ali, todos os discípulos estavam presentes quando Jesus pregar a palavra de Deus. Por que um dos discípulos não abordou Pedro e repreendeu ele por ele ter batizado em nome de Jesus? Se em Mateus 28, se em Mateus 28, versículo 19, diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente vemos aqui, né, esse nosso primeiro versículo, né, que já cai por terra Mateus 28, 19. O discípulo aqui em Atos coloca em prática o que ele aprendeu do Messias. Não é isso? Então nós vimos aqui: e batizou em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Então, todas as pessoas, ele é batizado em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Aí você me faz uma pergunta: mas e as pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo precisam novamente receber, né, passar pelo um batismo novamente, porque foi um batismo errado, errôneo de Roma? Na luz das Escrituras, o Senhor diz: há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, né? Então, o Senhor diz lá na palavra dele que ele perdoa o tempo da ignorância, né? Então é só você analisar quem era você antes e quem é você hoje. Se você foi batizado, né, na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus, né? Então ele recebeu, porque você era inocente. Quando a pessoa é inocente, não é imputado erro, um pecado ou transgressão, não é imputado por Deus, né? Então você está ileso, você foi batizado sem conhecimento, né? Então o Senhor aceitou o seu batismo, né? O que eu quero com isso? Não quero de maneira nenhuma, né, afetar a fé de ninguém. Eu só estou aqui com essas palavras levando a vocês o conhecimento da verdade, das Escrituras, né? Nós vamos ver mais passagens ao qual os apóstolos, né, eu separei alguns trechos aqui, né, alguns versículos, mas em Tiago, em vários aqui falam da pessoa de Jesus, ser batizado na pessoa de Jesus, expulsava demônio na pessoa de Jesus. Então nós vamos ver aqui, né, que a palavra de Deus não se confunde, né? Se algo levar a palavra de Deus se contradizer, alguém mexeu e vai pagar por isso, né? Ou se levar a se contradizer, quem está se contradizendo é, né, a pessoa que age de má fé. Porque a palavra de Deus, ela se encaixa, é que nem uma engrenagem, né?
né, é que nem uma engrenagem, né, ela se encaixa, né, ela uma depende da outra, né. Então, o que eu quero com isso, né? Então, vamos aqui em capítulo 2, versículo 21 de Atos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Não é invocar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não é foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi batizado em nome de Yeshua, de Jesus, né? Então, todo aquele que invocar, o Messias fala, todo poder foi me dado nos céus e na terra, né? Então, no nome de Yeshua, Jesus, foi dado todo o poder, né? Então, outro versículo aqui, capítulo 3, versículo 6. Pedro Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, quando ele faz a cura ali daquele aleijado. Aqui o versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, né? Então, toda a ação, né, que os apóstolos faziam, né, de batismo, de curas, de expulsando legiões, né, do adversário, de demônios, era tudo na pessoa de Jesus, né? Então, outros versículos, capítulo 4, versículo 12 de Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, né? Então está se falando de uma pessoa, né? Está se referindo a uma pessoa. Nenhum outro há salvação a não ser em Jesus, na pessoa. E Espírito Santo não é uma pessoa, não é um ser, né? Então, Deus não é uma pessoa, né? Ele é um ser supremo, né? Então a gente fica maravilhado com isso, né? Então, mais versículo. Capítulo 5, 5:41. Vai anotando esse versículo para você não ser enganado, né? Não ser enganado e não estar, né, fundamentados em mentiras que foi estabelecida por Roma. Lutero, Constantino, tudo é uma coisa só. 51 e 42. Diz aqui: retirou-se para a presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, né? E todos os dias no templos, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar o nome de Jesus. Então todos os discípulos apanharam ali, saíram dando risada, né? E ficou maravilhado porque no nome de Jesus eles padeceram, né? E todos os dias ele ensinava em nome de Jesus, né? Então a gente vê que na pessoa do Mashiach, né, que é anunciado e é anunciado, né? Devemos apresentar o Messias e Jesus. Ele sim nos liberta, ele nos salva, né? 8, capítulo 8, versículo 1.
capítulo 8 diz assim, capítulo 8, versículo 5, me perdoe. Diz assim, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Né? Então pregava Jesus, né? Pregava a pessoa do Messias. Né? Tem outro versículo mais, 8:12. Mas todos crescer, mas como crescesse em Filipe, e que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam, tanto homens como mulheres. Né? Então, na pessoa do Messias se batizava homens e mulheres em nome de Jesus. Outro versículo, 16. Porque sobre nenhum dele tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então eles ainda não tinham recebido o batismo descido o Espírito Santo, né? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, e ali a gente vê que eles impuseram as mãos e desceu, né, o Espírito Santo. Puseram as mãos através de Yeshua, Jesus, e desceu o Espírito Santo sobre eles. Né? Outro versículo mais, quanto mais versículo para combater a mentira, melhor. Né? Agora, capítulo 9, versículo 16. E eu me mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então tudo era em nome de Jesus. E o 20. E logo na sinagoga pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Né? Então nós vimos aqui tudo a pessoa do Messias. Aqui o versículo, capítulo 10 de Atos, 10:43 de Atos. Olha o que diz. E estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos que nele cresce recebesse o perdão dos pecados, e pelo seu nome, né? E pelo seu nome, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Né? Então, na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus, eram todos batizados. Então, Roma foi que mudou esse versículo, porque teve sobre o poder de Roma a Bíblia muito tempo. Né? Então, vamos lá. O 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ele ficasse com eles por mais alguns dias. Então a gente vê aqui que eles rogaram em Atos 10, né? Ali está a conversão de Cornélio, do gentio que entra, né? Que passa a ter os mesmos direitos, né? As mesmas promessas do nosso povo de Israel. Né? Que vê aqui a conversão de Cornélio, e ele e a família dele desce as águas ali e maravilhado. Né? E dali, né, a graça, né, se expande para toda a terra através de Yeshua. Então a gente vemos aqui 16, 18. Olha o que diz aqui. Que maravilha, né? 16, 18. Isto fez ela por muitos dias. Né? Aqui era uma mulher, né, que tinha lá na época de Paulo, que tinha espírito de adivinhação, espírito de demônios, ao qual todo dia estava importunando Paulo ali. Não, tu és o servo do Altíssimo, blá, 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 né? Então a gente vê aqui, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se ao Espírito
em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então foi em nome de Jesus Cristo, não foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então essa passagem de Mateus 28, capítulo 19, foi alterado, né? Foi alterado por Roma, né? Então mais outro, capítulo 19, versículo 5. 19, versículo 5 diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Né? Então falavam em línguas e profetizavam. Então, meus amados, todos foram batizados em nome de Yeshua, Jesus. Né? Então, esse versículo, né, ele foi acrescentado por Roma. Né? E outro versículo que foi acrescentado, que não consta nos originais de Israel, né, versículo 28, capítulo 28, versículo 19, não consta no original de Israel, né? Na Bíblia original, não consta. Então foi um acréscimo de Roma, né? Outro versículo também que foi acrescentado, que dá mão a esse capítulo 28, versículo 19, que dá mão, é 1 João, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo. E estes três são um. Entendeu? E estes três são um. Então este outro versículo no original não existe. Você pode buscar meios, né, do original que você vai ver que foi alterado por Roma. Né? Não consta esse versículo no original, né? Que é eles dão a mão à Trindade. E Trindade, pela palavra de Deus, não existe. Né? Não existe. Porque lá em capítulo 6 de Deuteronômio diz: Ouve, ó Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Né? Não há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Não há três pessoas. Né? O Espírito Santo é o poder do Pai em ação. Né? O Espírito Santo é o poder do Pai. Não é uma pessoa. Né? Então, porque quando Yeshua ele fala ali: a vida eterna é esta, que te conheça, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque ele não citou ali o Espírito Santo. Porque não tem. O Espírito Santo é o Pai. O Pai é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Né? Lá em Gênesis, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? O Ale de Deus, o Ale pairava, né, sobre as águas. Né? Então, esse, né, versículo, esse capítulo 28 de Mateus que eu queria abordar, né? O meu intuito aqui não é afetar a fé de ninguém, mas sim levar a todos o conhecimento das Escrituras. Né? Estamos em um processo de techuvar, de retorno às nossas verdadeiras raízes judaicas, da nossa fé judaica. A nossa fé não é uma fé romana. Né? A nossa fé não é uma fé de Constantino e nem de Lutero. Eles não são nossos representantes. O nosso representante maior é Yeshua. Né? A Torá viva em nosso coração. Lá em Jeremias fala: Eis que nos últimos dias farei uma nova aliança com o povo de Israel. Colocarei a minha lei em seu coração e em sua mente. Né?
Yeshua é essa aliança, é essa nova aliança, é a Torá viva, né? A Torá, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo não anda na carne, não adultera, não peca, né, contra o Eterno. Porque a Torá está dentro dele, que é Jesus, não guardando pelo legalismo, né, para ser visto, para ser justificado pela obra da lei. Está escrito: pela obra da lei ninguém será salvo. Certamente não será salvo. Mas através de Yeshua, se eu guardo os mandamentos através de Yeshua, ele me capacita. Ele me dá condições, né? Então isso muitos não entendem. Então estamos retornando para casa. Estamos retornando para nossa fé, a fé abraâmica, a fé de Abraão, nosso patriarca, nosso pai. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra, está escrito, né? Então, a paz seja convosco, né? Um sábado de paz, que o Eterno abençoe vocês. Eu irei colocar mais vídeo, né? Mas é assim, estamos juntos caminhando. Processo de Techuvá já.